Imagine por um momento que você pudesse atravessar as barreiras do tempo e do espaço. Imagine que pudesse deixar para trás todas as limitações da existência terrena e viajar para além das estrelas mais distantes. Imagine contemplar com seus próprios olhos as realidades eternas que aguardam além do véu da mortalidade. Esta não é apenas uma fantasia, mas o testemunho extraordinário de Ellen G. White, que afirmava ter sido transportada em visão para os próprios céus. Nas páginas que se seguem, exploraremos um dos relatos mais fascinantes e detalhados sobre o paraíso já registrados na história humana. Uma jornada que começou em uma humilde casa do século XIX e se estendeu pelos corredores dourados da eternidade. Prepare-se para uma experiência que desafia a compreensão e desperta a imaginação sobre o que realmente nos aguarda além desta vida. Ellen White descreveu o início de sua jornada celestial como uma experiência completamente inesperada. Estava em oração profunda quando sentiu uma presença sobrenatural envolvê-la como uma nuvem luminosa. De repente, relatou ela, meu espírito foi elevado do corpo e comecei a ascender através de camadas de atmosfera que se tornavam progressivamente mais puras e brilhantes. A sensação, segundo seus escritos, não era de movimento físico, mas de transformação dimensional. Era como se as leis da física terrestre simplesmente deixassem de aplicar-se ao seu ser espiritual. Ellen descreveu como observou a Terra tornando-se cada vez menor abaixo dela, até que nosso planeta inteiro não passava de um pequeno ponto azul suspenso na imensidão do cosmos. Durante esta ascensão inicial, ela relatou ter sido acompanhada por seres angelicais cuja glória era quase insuportável aos olhos mortais. Eles irradiavam uma luz que não era reflexo de fonte externa, mas emanava de sua própria natureza santificada. Esta luz, segundo Ellen, não apenas iluminava o caminho, mas purificava progressivamente sua percepção espiritual, preparando-a para contemplar realidades que nenhuma mente não santificada poderia suportar. O primeiro vislumbre das regiões celestiais deixou Ellen White completamente maravilhada. Ela descreveu uma transição atmosférica que desafiava toda a compreensão científica conhecida. O ar tornou-se progressivamente mais vivificante, mais nutritivo para a alma. Cada respiração era como absorver vida pura, energia divina que revigorava não apenas os pulmões espirituais, mas todo o seu ser interior. As primeiras estruturas celestiais que Ellen contemplou superavam qualquer conceito arquitetônico terrestre. Vi cidades que se estendiam além do horizonte, construídas com materiais que não existem em nosso mundo, relatou ela em primeiros escritos. As ruas eram pavimentadas com ouro transparente, um ouro que possuía propriedades impossíveis na terra, sendo simultaneamente sólido para caminhar e transparente para contemplar as maravilhas que se encontravam abaixo. Os edifícios celestiais, segundo Ellen, desafiavam todas as leis da engenharia conhecida. Estruturas monumentais pareciam flutuar no ar, sustentadas não por fundações físicas, mas pela própria vontade divina. As paredes eram construídas com pedras preciosas que ela descreveu como vivas, pulsando com cores que não existiam no espectro terrestre e emanando uma música suave que harmonizava com toda a criação celestial. Ellen White relatou ter tentado contar as diferentes tonalidades que observava, mas rapidamente percebeu que sua mente não possuía categorias linguísticas adequadas para descrevê-las. Era como se toda a beleza presente na Terra fosse apenas um reflexo pálido e distorcido da realidade celestial. Cada elemento visual contribuía para uma sinfonia estética que elevava instantaneamente a alma à adoração espontânea. O que mais impressionava Ellen era que nada no céu existia meramente por existir. Cada detalhe arquitetônico, cada elemento decorativo, cada estrutura servia a um propósito específico na grande sinfonia de louvor que permeava todo o reino celestial. Não havia desperdício, não havia exagero desnecessário. Tudo contribuía para a harmonia perfeita entre função, beleza e adoração. A diversidade dos habitantes celestiais fascinou profundamente Ellen White. Ela descreveu anjos de diferentes ordens e responsabilidades, cada grupo com características únicas que refletiam sua função específica na hierarquia divina. Os serafins, segundo seus relatos, eram seres de poder incomensurável cuja principal responsabilidade era manter a santidade ao redor do trono divino. Ellen descreveu detalhadamente as 6 asas dos serafins, explicando que cada par servia a um propósito específico na adoração celestial. Com 2 asas cobriam seus rostos, pois mesmo estes seres glorificados não podiam contemplar diretamente a glória divina em sua plenitude. Com outras 2 cobriam seus pés em gesto de humildade, reconhecendo sua posição de servos diante do Criador. E com o terceiro par voavam em serviço constante,
executando as missões divinas com velocidade que superava qualquer conceito terrestre de rapidez. Os querubins impressionaram Ellen com sua sabedoria transcendente. Ela os descreveu não apenas como possuidores de conhecimento, mas como conhecimento vivente. Quando estes seres falavam, suas palavras possuíam poder criativo. Quando pensavam, universos se organizavam segundo a lógica de seus pensamentos. Ellen relatou ter observado querubins envolvidos no que ela chamou de administração cósmica, supervisionando leis naturais e espirituais que governam a existência em todas as dimensões. Mas foram os santos ressuscitados que causaram maior impacto emocional em Ellen White. Vi patriarcas e profetas que conhecia apenas através das Escrituras, agora glorificados e radiantes, relatou ela. Enoque, que havia caminhado com Deus na terra, possuía uma glória especial por ter sido trasladado sem experimentar a morte. Sua presença irradiava esperança para toda a raça humana, demonstrando que a mortalidade pode ser vencida. Ellen descreveu os corpos glorificados dos santos como simultaneamente físicos e espirituais. Eles mantinham sua individualidade e características reconhecíveis, mas transformadas pela perfeição celestial. Podiam tocar e ser tocados, participar de atividades físicas, mas também transcender limitações materiais quando necessário. Seus corpos emanavam uma luz suave que vinha do interior, reflexo da presença divina que habitava suas almas purificadas. A música celestial, segundo Ellen White, constituía uma linguagem universal que comunicava diretamente com a essência da alma. Não era meramente som organizado, mas vibração espiritual que carregava significados profundos sobre a história da redenção. Ellen relatou ter observado coros compostos por milhões de vozes angelicais, cada uma contribuindo para harmonias que contavam histórias cósmicas de amor, sacrifício e vitória. Os instrumentos musicais celestiais superavam qualquer conceito terrestre de música. Ellen descreveu harpas feitas de luz cristalizada que produziam não apenas sons, mas padrões visuais de beleza indescritível. Trombetas que, quando soavam, faziam vibrar dimensões inteiras em perfeita harmonia. Cada instrumento parecia ter sido criado especificamente para expressar aspectos únicos do caráter divino através da música. O mais extraordinário era que toda a criação celestial participava desta sinfonia universal. Ellen relatou ter observado flores que cantavam através de suas cores, árvores que dançavam com seus galhos em ritmos celestiais, rios que murmuravam melodias que se harmonizavam perfeitamente com os coros angelicais. A própria atmosfera vibrava em tons musicais que criavam uma sensação constante de estar imerso em adoração. Ellen White descreveu sua aproximação ao trono divino como a experiência mais avassaladora de toda sua jornada celestial. Vi um trono que parecia ser construído de chamas vivas, mas chamas que não consumiam, apenas purificavam tudo ao redor, relatou ela. O trono irradiava cores que giravam em padrões hipnóticos, cada movimento revelando novos aspectos da glória divina. A presença no trono, segundo Ellen, era simultaneamente acessível e transcendente. Havia uma intimidade que convidava à aproximação, mas também uma majestade que estabelecia limites naturais de reverência. Era possível aproximar-se com confiança, mas impossível fazê-lo sem profunda humilhação e adoração. Ellen descreveu a sensação como contemplar o sol em sua plenitude, mas um sol que aquecia a alma sem ofuscar os olhos espirituais. Ao redor do trono, Ellen observou os 24 anciãos mencionados nas Escrituras. Ela os descreveu como representantes da humanidade redimida, cada um carregando uma coroa que refletia aspectos específicos da vitória sobre o pecado e a morte. Suas vestes brancas não eram simplesmente tecido, mas materialização da justiça divina, brilhando com pureza que jamais poderia ser manchada. Os 4 seres viventes ao redor do trono fascinaram Ellen com sua aparência e função. Cada um possuía características que representavam aspectos da criação divina. O ser com rosto de leão simbolizava a majestade real. O ser com rosto de touro representava o serviço sacrificial. O ser com rosto humano expressava inteligência e relacionamento. E o ser com rosto de águia manifestava velocidade e perspectiva celestial. Ellen White relatou ter presenciado momentos de adoração coletiva que envolviam todos os habitantes do céu. Vi todas as criaturas celestiais prostrar-se simultaneamente em adoração, criando ondas de reverência que se espalhavam como ondas através de todas as dimensões celestiais, escreveu ela. Estes momentos eram acompanhados por manifestações de glória divina que intensificavam progressivamente,
atingindo crescendos de esplendor que deixavam todos os observadores em êxtase espiritual. As atividades celestiais, segundo Ellen, não consistiam apenas em adoração contínua, mas incluíam aprendizado, comunhão e serviço. Ela descreveu bibliotecas cósmicas onde os segredos do universo estavam registrados em livros feitos de luz cristalizada. Santos e anjos estudavam juntos os mistérios da criação e redenção, sempre descobrindo novas profundidades no caráter divino. Ellen relatou ter observado jardins celestiais onde cada planta possuía significado espiritual específico. A árvore da vida, localizada no centro do paraíso, produzia frutos com propriedades que mantinham a vida eterna. Suas folhas, segundo a visão, possuíam poder curativo que eliminava qualquer vestígio de mortalidade ou imperfeição dos corpos glorificados. Os rios celestiais impressionaram Ellen com sua pureza cristalina e propriedades vivificantes. O rio da vida, que fluía do trono divino, não apenas fornecia água, mas carregava a vida divina para todos os cantos do paraíso. Ellen descreveu como beber desta água proporcionava não apenas satisfação física, mas renovação espiritual completa. A conclusão da visão de Ellen White foi marcada por uma sensação de relutância em retornar à Terra. Ela relatou ter suplicado para permanecer no paraíso, mas foi gentilmente informada pelo anjo acompanhante que sua missão terrestre ainda não estava completa. O retorno foi gradual, permitindo-lhe absorver e memorizar os detalhes que posteriormente compartilharia com o mundo. Ellen descreveu a transição de volta à consciência terrestre como uma experiência de perda profunda, mas também de esperança renovada. Ela havia contemplado a realidade que aguarda todos os fiéis, uma realidade tão gloriosa que tornava suportáveis todas as provações terrenas. A memória da jornada celestial tornou-se para ela uma fonte constante de força e motivação para continuar sua obra na Terra. Este relato extraordinário de Ellen White sobre sua jornada celestial continua inspirando e desafiando pessoas ao redor do mundo. Seja considerado como visão literal ou experiência espiritual simbólica, suas descrições detalhadas do paraíso oferecem esperança e perspectiva eterna para aqueles que buscam compreender o que realmente nos aguarda além desta vida temporária. A jornada celestial de Ellen White permanece como um testemunho poderoso sobre a realidade do céu e a esperança da vida eterna. Suas palavras continuam ecoando através dos séculos, convidando cada coração sincero a considerar as glórias eternas que aguardam aqueles que escolhem seguir o caminho da fé e da obediência divina. Mas a visão de Ellen White não terminou apenas com suas observações do paraíso. Ela relatou ter recebido revelações específicas sobre como os habitantes celestiais se relacionavam entre si e como a eternidade seria vivenciada pelos redimidos. Vi famílias que haviam sido separadas pela morte na terra, agora reunidas em alegria indescritível, escreveu ela. O amor que os unia era purificado de qualquer traço de egoísmo ou possessividade, tornando-se uma expressão pura do amor divino. Ellen descreveu como no céu não existiam hierarquias baseadas em status terrestre ou conquistas mundanas. Reis e mendigos, sábios e simples, todos compartilhavam a mesma glória fundamental da redenção. A única distinção que observei era baseada na proximidade que cada um havia desenvolvido com o caráter divino durante sua existência terrena, relatou ela. Aqueles que mais se assemelhavam a Cristo em amor e serviço refletiam mais intensamente sua glória. Os encontros que Ellen presenciou entre os santos ressuscitados revelavam aspectos fascinantes da existência celestial. Ela relatou ter observado Abraão conversando com Paulo sobre os mistérios da fé que ambos haviam experimentado em épocas diferentes. Moisés e Elias compartilhavam experiências sobre suas interações diretas com a glória divina. David e outros salmistas colaboravam na criação de novos hinos que expressavam verdades recém-descobertas sobre o caráter de Deus. Ellen White descreveu detalhadamente os processos de aprendizado no céu. Vi escolas celestiais onde os segredos do universo eram revelados progressivamente, relatou ela. Não havia pressa ou pressão, apenas o puro prazer da descoberta eterna. Os professores incluíam não apenas anjos de alta categoria, mas também Cristo pessoalmente, que conduzia sessões especiais sobre os mistérios da redenção. As revelações sobre outros mundos habitados fascinaram profundamente Ellen White. Durante sua jornada celestial, ela relatou ter contemplado representantes de mundos que nunca haviam experimentado o pecado. Estes seres, segundo sua descrição, possuíam uma inocência e pureza que os diferenciava mesmo dos santos redimidos. Eles observavam com curiosidade reverente aqueles que haviam sido salvos da queda, admirando especialmente a obra redentora manifestada em suas vidas.
Ellen descreveu como estes seres não caídos serviam como uma fonte constante de instrução sobre a natureza original da criação divina. Através de sua existência, os redimidos podiam compreender mais claramente o que havia sido perdido na queda e o que foi restaurado através da redenção. Sua presença no céu demonstrava a amplitude cósmica do plano de salvação e como toda a criação havia sido afetada pelo grande conflito entre o bem e o mal. A própria natureza do tempo no céu intrigou Ellen White. Ela relatou que, embora houvesse sequência de eventos e progressão de experiências, não existia a ansiedade ou limitação temporal que caracteriza a existência terrena. Os momentos se estendiam em plenitude, permitindo que cada experiência fosse saboreada completamente sem a pressão de outras responsabilidades ou a ansiedade sobre o futuro. Ellen descreveu períodos específicos dedicados a diferentes atividades celestiais. Havia tempos de adoração coletiva que envolviam todo o universo, momentos de estudo e descoberta, períodos de comunhão íntima, e ocasiões especiais de celebração que marcavam aniversários significativos na história da redenção. Cada atividade fluía naturalmente para a próxima, criando um ritmo eterno que nunca se tornava monótono. As descrições de Ellen sobre as celebrações celestiais revelavam aspectos únicos da alegria eterna. Ela presenciou festivais que comemoravam a conversão de pecadores na terra, eventos que mobilizavam todo o céu em regozijo. Vi anjos que haviam servido como guardiões de indivíduos específicos na terra, apresentando com orgulho aqueles que haviam guiado para a salvação, relatou ela. Ellen White descreveu também celebrações que marcavam conquistas espirituais significativas de santos na terra. Cada vitória sobre a tentação, cada ato de amor sacrificial, cada momento de fé genuína era registrado e posteriormente celebrado no céu. Estas celebrações não eram apenas reconhecimento, mas oportunidades para todo o universo aprender sobre os princípios divinos demonstrados através das experiências humanas. A comunicação no céu, segundo Ellen, transcendia as limitações linguísticas terrenas. Embora houvesse fala reconhecível, também existia uma forma de comunicação direta de espírito para espírito que permitia a compreensão perfeita independente de origem cultural ou período histórico. Adão conversava facilmente com mártires do século XX, e profetas hebreus compartilhavam insights com santos de todas as nações e épocas. Ellen relatou ter observado bibliotecas cósmicas onde a história completa do universo estava registrada em formatos que transcendiam livros físicos. Eram registros vivos que permitiam aos observadores experimentar eventos históricos como se estivessem presentes. Vi santos estudando não apenas sua própria história terrena, mas também a história de outros mundos e as complexidades do grande conflito cósmico, escreveu ela. O trabalho e serviço no céu, segundo Ellen White, eram fontes de prazer puro em vez de obrigação. Cada ser celestial possuía responsabilidades específicas que correspondiam perfeitamente a seus talentos e inclinações. Não havia sobrecarga ou estresse, apenas a satisfação profunda de contribuir para a harmonia cósmica através do serviço amoroso. Ellen descreveu ter observado santos envolvidos na administração de mundos distantes, outros dedicados ao desenvolvimento de novas formas de arte e música celestial, e ainda outros especializados em aspectos específicos da educação eterna. Cada área de serviço era considerada igualmente valiosa e honrada, refletindo a diversidade infinita dos talentos dados por Deus. As revelações sobre o crescimento eterno impressionaram profundamente Ellen White. Ela compreendeu que a perfeição celestial não significava estagnação, mas sim o início de um desenvolvimento infinito sem as limitações do pecado. Vi que os redimidos continuariam crescendo em sabedoria, amor e capacidade de serviço por toda a eternidade, sempre descobrindo novas profundidades no caráter divino, relatou ela. Ellen descreveu como cada sente desenvolveria talentos únicos que haviam sido apenas parcialmente manifestados na Terra. Músicos celestiais criariam sinfonias que expressariam verdades sobre Deus que nunca haviam sido comunicadas antes. Artistas desenvolveriam formas de beleza visual que revelariam aspectos do caráter divino através de cores e formas impossíveis na Terra. O relacionamento pessoal com Cristo no céu foi descrito por Ellen White como a experiência mais preciosa da existência celestial. Ela relatou ter observado santos que haviam desenvolvido intimidade especial com o Salvador durante sua vida terrena, agora desfrutando de comunhão ainda mais profunda. Cristo não era uma figura distante, mas um companheiro íntimo que se deleitava em compartilhar com cada redimido as alegrias da vida eterna. Ellen descreveu momentos especiais quando Cristo conduzia grupos menores de santos em jornadas através do universo, mostrando-lhes as obras de suas mãos e explicando os princípios que governavam a criação.
Estes passeios cósmicos eram oportunidades para perguntas diretas e ensino pessoal que aprofundavam infinitamente a compreensão dos redimidos sobre a natureza de seu Salvador. As descrições finais de Ellen White sobre sua jornada celestial focavam na certeza absoluta que a experiência havia plantado em seu coração sobre a realidade da vida eterna. Ela retornou à consciência terrestre com uma convicção inabalável de que o céu não era apenas uma esperança vaga, mas um destino real e tangível que aguardava todos os que escolhessem seguir Cristo. Esta certeza transformou fundamentalmente a perspectiva de Ellen sobre todas as experiências terrenas. Tribulações tornaram-se oportunidades temporárias de crescimento. Perdas tornaram-se separações momentâneas. Dores tornaram-se lembretes da necessidade de redenção. Sua visão celestial havia fornecido um contexto eterno que dava significado e propósito a cada aspecto da existência humana. O impacto duradouro desta visão na vida e ministério de Ellen White demonstra o poder transformador de uma perspectiva eterna genuína. Suas descrições detalhadas continuam oferecendo esperança, conforto e motivação para milhões de pessoas que buscam compreender o verdadeiro propósito da vida e o destino glorioso que aguarda aqueles que permanecem fiéis até o fim.